A quinta aula do nosso curso avançado de análise de política externa. Vamos dar continuidade aqui às temáticas que a gente tem desenvolvido ao longo desse curso. Agradeço mais uma vez a participação de todos nesse CONE 2019 e, claro, nesse curso avançado. Vamos passar aqui para os tópicos mais importantes da nossa aula de hoje. Bom, estamos aqui na quinta aula, como eu mencionei. Nós vamos falar hoje sobre o memorando de política, ou policy memo, que seria na verdade é um documento, é uma ferramenta muito importante para o analista de política externa. Não só para realizar as suas análises, para dar embasamento nas suas análises, mas também um documento importante do dia a dia, de um analista assistente ou de um analista de política externa que trabalha numa consultoria ou que possa estar entrando em contato com a sua liderança, com o tomador de decisão. A gente vai ver isso mais para frente, a importância e o que são esses documentos, o que é esse documento, como ele pode ser usado. E, obviamente, que como você vai poder trocar algumas dicas aqui com vocês, de como pode ser, você pode elaborar um documento desse para uso pessoal, para uma análise própria, eventualmente para utilizar dentro de um trabalho acadêmico, para dar um embasamento a um artigo e até mesmo para sua carreira profissional, se assim for a necessidade da sua área, daquilo que você precisa ou pode vir a precisar utilizar como analista político. Bom, aqui o que a gente vai falar hoje, né, a estrutura do Policy Memo, vou dar um exemplo, falar um pouquinho da importância dele, público-alvo, falar dessa carreira de analista assistente de política externa, que apesar de não ser tão comum no Brasil, ela existe e é bem legal, é bem importante tomar conhecimento, porque pode ser uma área de atuação que você goste, que você não tenha pensado ainda e que você possa ter espaço, seja já na sua empresa ou empreendendo ou criando um novo campo de atuação para que você possa atuar como um analista de política externa. E o nosso exercício prático vai ser a elaboração de um policy memo. Na verdade, não será um exercício, eu vou apenas compartilhar algumas dicas, um passo a passo, de como a gente pode aprimorar esse documento, como a gente pode trabalhar ele, tá? Mas vamos dar início então ao documento em si, né? O documento é um memorando. Um memorando é uma comunicação direta entre geralmente duas partes, né? Quem já utiliza isso no seu dia a dia entende bem. O memorando ele é um documento que não é algo aberto, não é algo divulgado, é um documento interno, geralmente, seja ele do governo ou de uma empresa. É um documento que faz uma comunicação entre duas partes. Um documento curto, um documento direto, um documento que tem características muito próprias. Trazendo para a área de relações internacionais e para a área de política externa, eu destaco a utilização dele na comunicação entre os membros ou aqueles que são os chanceleres das diplomacias, do Ministério de Relações Exteriores e os chefes de Estado. São mais comuns, são mais densos e mais interessantes da gente analisar aqui. Por isso eu coloquei esse exemplo que está disponível no texto do Santiago Dantas. Esse é um memorando escrito pelo próprio para João Goulart, que ia ter um encontro à época com o presidente Kennedy. João Goulart era presidente do Brasil, sobre a crise dos mísseis em Cuba.
e Santiago Dantas faz algumas ressalvas, alguns alertas. É muito importante a gente entender que o memorando de política externa, ou memorando político em geral, ele não necessariamente tem um caráter. Ele é chamado de político porque é um contato direto com o tomador de decisão, ou seja, com aquele que é o responsável pela parte política, seja do Estado, seja da empresa, da instituição, enfim, daquilo que for, até mesmo do meio de comunicação, aquele ator, aquele personagem que é o principal decisor, né? Então, por isso mesmo ele é chamado de memorando de política, mas não necessariamente ele está ligado à área política por si só. É mais comum na área política, é mais comum na política externa, mas não só. Ele tem um caráter muito próprio de ser uma comunicação entre o especialista e aquele que vai tomar a decisão, que geralmente não é um especialista. Então a gente tem aqui nesse exemplo o Santiago Dantas, o chanceler à época, um grande especialista, um grande nome da história da política externa brasileira, trazendo alguns alertas, algumas opiniões sobre o que poderia vir à tona nesse encontro de João Goulart com o presidente Kennedy. O memorando tem essa característica de ser também um documento de alerta, de assessoria, um documento opinativo, para que o tomador de decisão escute ou leia, né, no caso, as opiniões de um especialista naquele determinado assunto, ou aquele homem de confiança, aquela mulher de confiança sobre aquele determinado tema. Então, é um documento que tem essa característica de confiança, ao mesmo tempo de é, promover opiniões, promover é, situações, né, consequências sobre atuações que o tomador de decisão pode vir a enfrentar. A importância é inegável desse documento, é um documento que promove um contato direto entre o especialista e a autoridade, como a gente já falou, e promove um conhecimento situacional do alto escalão. Como a gente disse, né, geralmente os líderes ou os tomadores de decisão, que são as figuras públicas em grande maioria, não têm o conhecimento do especialista num determinado tópico. Ele até pode ser um especialista em uma área, ele pode ter uma formação ou a sua experiência ligada a uma área específica, mas é obviamente que um cargo de liderança ele é muito mais político do que especialista. Então é muito mais comum a gente ver uma situação de um líder, seja ele um líder de uma empresa ou, no caso, um líder político, que tem um amplo conhecimento de inúmeros assuntos, mas não é um especialista em todos eles, mas precisa se portar e precisa tomar decisões sobre todo e qualquer tema. Então, ter no seu board, ter na sua equipe, no seu staff, pessoas especialistas e que ele possa contar para dar esse tipo de opinião é fundamental, é uma importância ímpar, porque isso dá a ele o conhecimento de uma situação determinada, de um ponto específico que pode vir a acontecer, traz à tona para essa liderança informações importantes que talvez só um especialista poderia realmente perceber e analisar. Então é crucial a importância dessa ferramenta. A gente colocou ali poderosa ferramenta de inteligência política corporativa, porque não é só política, pode ser dentro de uma empresa também, mas para nosso curso aqui é uma ferramenta que os líderes políticos fazem muito uso dela justamente porque é algo imprescindível para a tomada de decisão. Então, coletar o máximo de informações possível sem dúvida nenhuma, um dos grandes objetivos das lideranças dos chefes de governo, chefes de Estado. Isso varia, obviamente, para cada característica, tanto da liderança quanto da situação e do Estado, mas, em geral, isso ocorre com bastante frequência.
Então, especialistas que não são as personalidades públicas, né, estão ali no anonimato, são membros do governo, são membros da chancelaria, são membros até de consultorias internacionais ou consultorias menores que podem ser utilizados, podem ser requeridos a dar a sua opinião, a sua visão de especialista naquele determinado fato. Então é bem importante entender o documento, é bem importante saber a importância que ele tem, né? Muito relevante a compreensão do objetivo final desse documento, porque ele pode promover uma informação que seja dada como crucial, ou ele pode promover a descrença do tomador de decisão com relação àquele especialista, né? Falando um pouquinho do público-alvo, como a gente mencionou, apesar do nosso curso aqui ser de análise de política externa, esse documento ele é mais comum na política, mas ele não é só de política. Ele tem o nome de policy memo, de memorando de política ou político, por conta do seu caráter e do seu alvo, do seu interlocutor ser um tomador de decisão, ser um membro que tem que zelar pela política, seja do Estado, da empresa, da organização. Mas ele pode ser utilizado em diversos outros órgãos, como questões ligadas à defesa ou de organismos de comunicação, órgãos de comunicação, empresas, parte corporativa em geral. Então, é uma característica comum desse documento. Não é um documento aberto ao público, geralmente há uma diferença muito grande entre um documento que é o chamado release ou press release, ou um documento de assessoria que é divulgado, uma nota que tem o objetivo de ser informar a comunidade exterior, aqueles que estão fora da organização, alguma coisa que vai ser falada, que foi falada e que precisa ser comunicada de uma maneira oficial. O policy memo ele não tem essa característica, ele é uma característica de comunicação direta, é um documento de comunicação direta entre duas partes. Geralmente um especialista ou um pequeno grupo de especialistas para o tomador de decisão. Isso é importante a gente pensar porque, apesar de a gente não ter essa característica fora do ambiente público, serem algumas poucas lideranças que fazem uso desse tipo de comunicação, é um documento que é uma ferramenta que estreita laços, né? Ele promove essa troca de informações, esse fluxo de informações. Ele cria uma cultura realmente uma cultura consultiva da liderança com as pessoas que são os especialistas, que estão tocando o dia a dia das empresas. É muito importante aqui um comentário. Eu não sei como é a sua realidade, eu não sei sua área de atuação, ou onde você trabalha, ou com que você já trabalhou, mas se você perceber bem, grande parte, eu diria que mais de 80% das empresas, e principalmente talvez 100% dos governos, o dia a dia, aquele corpo de profissionais que tocam o dia a dia, que enfrentam as dificuldades, que sabem como as coisas funcionam realmente na prática, veem ali os reflexos de uma decisão A ou B, enfrentam as dificuldades realmente que podem ser vividas, não são os tomadores de decisão. São especialistas ou são profissionais de nível gerencial a médio, nível gerencial a analista, que tocam essa engrenagem diária, né, que fazem as coisas funcionarem diariamente. Então, obviamente, que eu não estou aqui desmerecendo nem o tomador de decisão, nem o líder, porque tem o peso da responsabilidade de ser a cara, de ser a voz daquela organização, daquela política, daquele Estado, e principalmente
a pessoa, o ator que vai tomar a decisão, que vai bater o martelo sobre qual caminho seguir. E isso tem uma influência muito grande, um peso de responsabilidade muito grande. Mas, mais uma vez, eu reforço a importância dessa liderança. Se você é uma liderança dessa, que você crie essa cultura na sua equipe, na sua empresa, de consultar as pessoas que estão ali no dia a dia, consultar as pessoas que estão ali promovendo o funcionamento, o bom funcionamento da sua empresa, da sua liderança, ou do seu cargo, ou do cargo público, enfim. Consultar esses especialistas, saber quem eles são, onde eles estão, sobre que assuntos eles se especializaram, e elencar posições chaves para ele, para que esses profissionais possam realmente estar em contato direto e criar essa cultura de consultar para que você tenha as melhores visões possíveis para a tomada da sua decisão. É muito comum isso acontecer. A gente colocou aí Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que é uma dispensa comentários sobre a sua grandiosidade no meio corporativo. A Hillary Clinton, o Trudeau, que são políticos, né? São da área política, são chefes de Estado, no caso do Trudeau, e a Hillary Clinton, senadora, enfim, nome muito conhecido da política norte-americana. E o Adam Silver, que está no cantinho aqui um pouco encoberto, ele é CEO da Liga de Basquete Norte-Americana. No centro a gente tem uma foto da ONU. Mas isso é para mostrar que não importa muito a posição ou a qual área você está ligado. Se é uma área pública, se é uma área corporativa, se é uma instituição que tem interesses de mercado, mas é uma instituição ligada ao esporte, à cultura, ou se é um organismo gigantesco como a ONU, que tem inúmeras importâncias e funcionalidades todos os dias. Então você pode não ser o tomador de decisão da empresa, mas da equipe. E aí promover essa conversa, esses laços é muito importante. Aqui a gente vai falar um pouquinho da carreira do analista de política externa ou analista assistente de política externa. A gente tem uma característica da uma formação que é muito complexa e muito complementar. Então, não existe uma carreira propriamente dita de uma formação acadêmica para essa área. Então, você pode ser um historiador, você pode ser um biólogo, você pode ser um médico, você pode ser um advogado e atuar nessa área com tranquilidade. Basta que você tenha algumas habilidades desenvolvidas, elenquei algumas aqui, né? Conhecimentos gerais é fundamental, hierarquia, questões de secretariado. É muito comum a gente ver pessoas ou profissionais formados na área de secretariado, seja ele executivo, trilingue, bilingue, enfim, tem inúmeras formações, atuarem como uma espécie de assessores, mas não assessores de imprensa, assessores diretos da liderança, porque é uma característica da própria profissão, da própria formação. Mas não é o caso da área pública, né? A gente não tem isso para um chefe de Estado, um chefe de governo vai consultar pessoas que podem até ser formadas no secretariado, mas que têm ali sua posição de confiança, como foi o caso ali do Santiago Dantas, que a gente mencionou lá atrás no exemplo do Policy Memo. Geralmente essa pessoa é um especialista por formação e ou experiência, então é alguém que tem a sua formação, a sua vida acadêmica e de estudiosa toda voltada para uma determinada área. Então é um especialista em meio ambiente, mas também é focado em espécies em extinção na Amazônia no período X. Então é muito especialista mesmo, assim, não ser especialista em engenharia geral. Dentro da engenharia geral, você tem uma especialização ali muito própria para que te faça dar essa característica, né? Te dê essa característica de ser uma pessoa capacitada a assessorar através de um documento desse
o tomador de decisão. É um trabalho geralmente que não tem... a gente vê muito mais cargos públicos ou comissionados, né? Porque é um trabalho que é 24/7. Você não tem muito horário ali, você está sempre à disposição daquele tomador de decisão, daquele ator que necessita de uma informação, às vezes, num momento muito diferente, um domingo à noite ou num sábado à tarde, e você precisa estar disposto a promover essa capacidade. Obviamente que tudo isso vai variar de empresa, governo, enfim, cada secretaria, cada líder tem a sua forma de trabalhar e isso varia muito. E é uma coisa, como eu falei, que não está restrito ao governo ou à chancelaria ou ao Itamaraty. Você pode presenciar isso em empresas, em institutos, associações, clubes, e aí clubes em geral, esportivos, sociais, etc. Galerias de arte. Sempre que há uma preocupação, e a gente viu isso lá na primeira aula, né? Sempre que há uma preocupação com a imagem, você tem que ter um profissional, e aí o profissional de relações internacionais ele se destaca muito, preocupado em ter um conhecimento mais global, uma visão mais global, mais holística, daquilo que vai ser a importância, daquilo que é a importância da organização que você trabalha, que você presta o seu serviço. Então, é fundamental que as empresas também criem essa cultura e você também possa, mesmo sendo um funcionário que não tenha essa obrigação ou que não tenha essa característica para sua função, mas que se você sente segurança, você promover esse tipo de cultura dentro da empresa que você trabalha, dentro da equipe que você faz parte, ou da equipe que você lidera, ou da empresa que você construiu, que você constituiu, da sua consultoria, você possa promover isso. É uma carreira muito mais comum, tanto no cargo público, na carreira pública, ligada à política em geral, e também nas consultorias internacionais, principalmente as grandes consultorias, você tem essa área muito mais bem estruturada, mas não é nada que não exista ou que não deva existir em outros locais. Eu sou um defensor de que a informação ela deve circular de todas as formas e de todas as pontas possíveis para que o tomador de decisão tenha o maior número de informações e conhecimentos possíveis para sua decisão ser mais bem embasada e beneficiar melhor aquilo que se defende como empresa, como instituição, e os seus funcionários, seus prestadores de serviço, as pessoas que serão afetadas por essa decisão, a comunidade em si. Então, eu sou um defensor de que essa atuação é de suma importância assim, para qualquer empresa ou qualquer instituição. Bom, voltando a falar aqui do Policy Memo, antes da gente entrar no passo a passo, eu quero destacar algumas coisas que são características desse documento. E aqui, mais uma vez, para qualquer tipo de interlocutor, esse meu atenção aqui, essas minhas dicas são muito válidas. Primeiro de tudo, é um documento muito direto. O seu leitor é um tomador de decisão, é uma pessoa muito ocupada, então ele precisa de um documento que seja muito direto na sua informação. Então, usar e abusar da síntese é muito bem visto. Então, tentar se limitar a um documento de 3 laudas seria o ideal, assim. É o que a gente normalmente vê na área política, principalmente na área das relações internacionais, organismos internacionais, chefes de Estado, chefes de governo, e que eu acho que vale muito também para a área privada. Um tomador de decisão é alguém que vai ler esse documento entre um destino e outro, no avião, num deslocamento de carro,
ou entre uma reunião e outra, ele vai receber aquilo ali, ele vai dar uma lida, e ele tem que, talvez na primeira lida ou na segunda, já entender e já compreender aquilo que está sendo dito e já assimilar a informação que você está passando. Então, não é uma pessoa que vai dar, não é o tipo de documento e o interlocutor não é o tipo de pessoa que vai dar a atenção e dar o tempo necessário para esse tipo de documento de uma leitura de uma semana, repensar, analisar. Então, é um tipo de documento que tem que ser uma ferramenta que tem que ser usada dessa forma. E, obviamente, como a gente mencionou, ele não é um especialista. Então, é muito importante, muito, muito importante, vou até destacar aqui, a gente não utilizar de vocabulário acadêmico demais ou uso de teorias. Não adianta você explicar para o chefe de governo que o realismo, ou que o que o Heine, ou que o autor X, ou que o... Não adianta. É prático, direto. Você vai utilizar do seu conhecimento acadêmico, do seu conhecimento teórico, para dar base, para dar liga às suas argumentações. Mas apresentar isso a ele, usar isso como uma justificativa ou como uma forma de mostrar um ponto de vista, é um tiro no pé, digamos assim. É uma perda de tempo, porque o líder ele não é, a não ser que seja um caso muito específico de você estar falando para uma liderança de especialista, ele não é um especialista naquele assunto, ele é um especialista em política, é uma pessoa que está voltada e preocupada com as atribuições, as causas e consequências políticas de uma determinada ação e não se a teoria A ou B leva para um lado ou outro. É muito importante também, vale você apresentar fatos, matérias jornalísticas, outros formadores de opiniões, até fazer alguma citação, se for necessário dar densidade às suas evidências. Se você achar que uma opinião sua está muito perene, não tem muito embasamento, não tem muito alicerce, você pode fazer uso disso, mas evitando sempre a parte teórica, a parte academicista. É fundamental, como a gente falou, é um documento direto, então tem que ter muita síntese e você tem que colocar o seu posicionamento de uma forma muito clara e muito objetiva, até porque, mais uma vez, ele não tem tempo. Então, tem que ser um documento direto, tem que ser um documento rápido, né, de leitura rápida, mas principalmente ele tem que ser um documento que seja compreendido. Então, não adianta eu fazer um documento curto, rápido, mas que não tenha seu posicionamento, a sua opinião como especialista, de uma forma bem escrita, bem explicitada, clara e objetiva. Então isso é muito importante a gente focar. E obviamente, aqui dois pontos que eu destaco bastante também, é que você possa dedicar um espaço desse documento para apresentar mais de uma opção de atuação. A gente trabalha, a gente vai ver mais à frente no próximo slide do passo a passo, a gente trabalha entre 2 a 4 opções de atuação quando você vai recomendar uma atuação à liderança, né? Você vai recomendar que aquele líder tome uma atitude A ou B. Então é importante que você dedique um espaço para que você mostre que você entende que a situação é complexa e que existem mais de uma opção de atuação ou mais de uma opção viável para uma tomada de decisão. E que cada uma delas vai ter os seus desdobramentos, as suas consequências. E claro, estudar o seu interlocutor, isso é fundamental. Você adequar o seu vocabulário, você adequar as questões históricas, as razões pelas quais você está falando para o seu leitor e não esperar ao contrário, não esperar que ele se adeque e entenda, não, eu estou falando com um especialista, então eu vou dar uma pré-estudada, eu vou entender o que, é que ele está falando desse termo, dessa... Não, você se adequar ao seu interlocutor, você entender se a palavra que você vai utilizar, o vocábulo que você vai utilizar, ou o histórico do tema que você vai apresentar, faz sentido para ele, se ele vai compreender isso de maneira rápida. Isso é fundamental. Aqui é um passo a passo de como elaborar um bom documento de política, um bom policy memo. Eu depois posso deixarei, na verdade,
um documento em PDF mais mastigado, cada ponto de como elaborar e alguns exemplos, mas de uma maneira muito simples e muito sucinta. Há uma apresentação rápida e breve dos objetivos, da descrição dos fatos que você vai orientar. No caso de ser um chefe de Estado, você está orientando ele para um encontro com com outro chefe de Estado, né? Um exemplo, você está escrevendo ao presidente para que ele que ele vai tratar sobre um assunto ambiental com uma liderança é, de uma instituição da ONU, por exemplo. Então, você fazer uma apresentação de qual é o objetivo que você entende que tem que ser atendido, descrever aqueles fatos, o porquê que, de uma forma muito breve, porquê que essa, essa conversa ou essa reunião é muito importante. E aí o ponto crucial que é você apresentar essas evidências que você acredita que possam atender esse objetivo. Um exemplo, o objetivo nessa conversa do presidente com um membro de um organismo sobre o meio ambiente é defender uma posição sobre o porquê que uma determinada área precisa ser é, retirada de uma área ambiental, de proteção ambiental, ou ao contrário, por que ela precisa ser colocada numa área de proteção ambiental. E aí você apresentar esses motivos, essas evidências, por que você acredita que atuar de uma forma A ou B pode atender esse objetivo. E aí descrever isso, né? Você indicar as recomendações para cada um desses motivos e você fazer os seus alertas sobre as potenciais evidências, né? Se você tiver um estudo para apresentar, pode até ter um anexo, alguma coisa assim, mas que não é o essencial. O importante é que você consiga apresentar esses pontos aqui, ó, as recomendações e os motivos. Eu acho que isso aqui é o principal. Que faz isso que aqui está, desse lado aqui, evidência, né? E aqui as recomendações 1, 2, 3 e 4 e as evidências, que é o que a gente chama da relação causa e efeito, né? Então você mostra uma recomendação e dá a sua visão como especialista. Você vê que é de uma maneira muito curta, muito sucinta de como isso pode acontecer. Então não é para apresentar um argumento acadêmico ou teórico, é para que realmente haja uma demonstração de conhecimento da sua parte e demonstre para aquele tomador de decisão, ou para o chefe de Estado, que tomando que caso ele ou ela tome a decisão A, aquilo pode resultar em algo de uma forma ou de outra. E aí a sua opinião, a sua análise, ela é muito importante para isso. Você está sendo consultado, você está oferecendo o seu conhecimento. Então, a sua opinião está sendo levada em conta. Então, é para que você realmente deixe a sua opinião clara sobre o que na sua visão, como especialista, pode acontecer dependendo de uma atuação A ou B. E as potenciais consequências, foi o que a gente mencionou. Para cada uma dessas recomendações, a gente geralmente trabalha com 2 a 4, você mostrar quais são as evidências que fazem você acreditar que que isso possa acontecer. E em caso de uma tomada de decisão dentre uma dessas 4, o que você entende que pode ser consequência para cada uma dessas decisões. E por fim, talvez a parte que é mais importante para quem escreve ou para quem elabora o Policy Memo, que é a sua opinião. Você vai concluir dizendo que você, dentre essas opções, você entende que seja melhor uma delas ou uma combinação, enfim, vai depender da situação, e o porquê disso. Em muitos casos, eu diria em quase grande maioria deles, há também uma orientação sobre como implementar isso. Pode ser desde a maneira como vai ser falado, da maneira como vai ser apresentado, até uma orientação mais prática mesmo, de a quem procurar ou aonde ir. Depende muito da situação, né?
a gente está falando aqui de uma maneira geral, pensando em política externa. Então, pode haver essa orientação também para a implementação da sua conclusão, da sua opinião. Então, resumão, apresenta, descrição rápida, breve, meia lauda é suficiente, já vem com os motivos e as evidências dizendo o que pode acontecer, o que você acha que deve acontecer, como você acha qual o cenário, qual é a conjuntura que vai ser encontrada pelo seu interlocutor. Mostra a ele as recomendações e as opções que ele pode ou que ela pode escolher ou determinar para ser a sua atuação. Faça o seu alerta sobre, na sua visão como especialista, que consequências podem ter cada uma dessas recomendações e conclua dizendo que, na sua visão, a melhor opção, a melhor recomendação seja aquela que você, 1, 2, 3 ou 4, enfim, que você entenda que seja mais viável e que vá atingir aquele objetivo. Aqui não está entrando muito no mérito se você concorda ou não, ou qual é a sua postura política, se você está de acordo com aquele fato ou não. Tá? Aqui você está sendo consultado como um especialista, então você vai dar sua opinião como um especialista. Então é muito importante você dizer aquilo que você acredita que dentre as opções seja a melhor para se alcançar aquele objetivo, mesmo que você não concorde, mas o que você entende que seja melhor para alcançar aquele objetivo. E as orientações para a implementação, se for o caso de você ter que dar essa orientação. Beleza? Então, vai estar junto no material de vocês também a literatura, que fala um pouquinho desses documentos. Tem lá a página mencionada no comecinho da nossa aula de hoje sobre o documento de Santiago Dantas. Vou colocar também alguns exemplos de policy memos que eu elaborei, que foram elaborados por mim, então foram utilizados como exercícios práticos quando eu aprendi sobre essa temática. Então vai estar disponível para vocês, não é nada que eu peguei de nenhum lugar, foram elaborados por mim em aulas. Então vocês podem fazer uso, vocês podem pegar exemplos, entender um pouquinho como funciona isso, até porque é uma das opções, na minha opinião, é muito legal elaborar um documento desse, e vai ser uma das opções para a nossa avaliação final. Então é legal que você também compreenda bem esse passo a passo e fique muito à vontade para tirar dúvida. Mande seu e-mail, entre em contato comigo perguntando, olha, não entendi, que negócio é esse de recomendação, evidência, e será que eu posso falar isso, eu posso falar aquilo? Numa boa, pode mandar o seu e-mail, pode falar comigo, eu vou ter o maior prazer em responder, como já tenho respondido vários, sobre a nossa aula, sobre o que a gente tem falado, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui esse passo a passo desse documento, que é uma ferramenta muito importante para a análise de política externa e que vai ser uma boa opção se você quiser utilizar isso para a sua avaliação final. Claro que também para o seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, para a sua realidade, para a sua consultoria, enfim, acho que isso é muito importante. Gente, muito obrigado. Essa quinta aula, eu estou um pouquinho gripado, peço desculpas aí pela minha voz. Então, deixo mais uma vez o meu contato e espero que vocês estejam gostando do curso, estejam curtindo, estejam aprendendo, possam trocar também comigo, me trazer alguma informação, me corrigir se eu tiver errado em alguma coisa. Meu objetivo também aqui não é estar se dando da verdade, então se você achou que eu errei, que eu falei alguma coisa errada, me corrija, fala, olha, a minha vivência não é assim, na minha empresa não é assim, na faculdade eu aprendi alguma coisa diferente, o professor falou diferente. Vou ter o maior prazer em aprender e trocar com vocês sobre, sobre esse tema que é tão fascinante, que eu gosto tanto, que é analista político, analista de política externa. Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente vai se ver na próxima aula. Qualquer dúvida, tá aí meu contato. Vou ter o maior prazer em responder todas as mensagens, como já tenho feito. Fiquem muito à vontade. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.